Boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental? Saúde mental é uma expressão bastante ampla, mas na atualidade ela ganhou o sentido de um bem-estar psíquico. Ou seja, para além de um bem-estar físico, essa expressão se refere a um bem-estar psicológico, a um estado mental saudável. A pandemia dificulta um pouco esse bem-estar psíquico, porque ela nos gera incerteza sobre o amanhã, sobre o futuro e uma insegurança. O ser humano precisa minimamente de uma segurança, ainda que essa previsão de um futuro que a gente faz diariamente não seja uma garantia. Mas ainda assim, o ser humano precisa disso. E a pandemia, ela dificulta muito essa previsão, esse sentido, né? A pandemia tira um pouco também desse sentido do dia a dia, até mesmo da vida. Então, essas circunstâncias dificultam um pouco esse bem-estar psíquico. E o que a gente pode fazer para poder contornar um pouquinho disso, que é legítimo em relação à pandemia, né? É normal que isso aconteça, é normal que tantas mortes, que a situação nos afete de alguma forma. Então, num primeiro momento, é muito importante reconhecer isso, reconhecer que você está afetado por isso, né? E depois, contornar de alguma forma isso, né? Saber o que fazer com isso. Que é normal, que todo mundo passa, que todo mundo sente, de alguma forma, cada um da sua forma. E o que a gente pode fazer? Acho muito importante a conservação dos laços. Ainda que não possamos nos encontrar, ainda que a gente não esteja em contato diariamente com muitas das pessoas com as quais a gente encontrava, hoje a gente tem formas de estar em contato, ainda que na distância, ainda que no isolamento. Então é importante conservar esses laços. Estar em contato nos ajuda a não se sentir sozinhos e lidar um pouco melhor com isso que nos acomete. Além disso, é importante falar sobre o que temos sentido também, né? Com um colega, com familiares, com alguém de sua escolha. Falar ajuda a dar sentido a isso, que não tem muito sentido, porque a pandemia, o vírus, tudo é muito sem sentido, né? Pode até ter um sentido científico, mas não é desse sentido que o ser humano carece, né? Então, falar sobre isso, montar um discurso sobre isso, né? Quando a gente fala, a gente monta um discurso. Então, montar um discurso sobre isso, uma narrativa sua, ajuda a dar sentido. E cada um vai dar o seu, por isso é importante falar. Viver um dia de cada vez, né? Viver um dia de cada vez, eu acho que é uma coisa que a gente está sendo forçado a aprender na pandemia, né? É uma coisa que antes a gente talvez não se atentasse tanto, porque o futuro era muito promissor, né? Então o futuro era como se fosse mais forte que o agora, né? Essa promessa do amanhã, né? Do que vou conseguir amanhã, né? Então a pandemia, com essa incerteza sobre o futuro, ela nos faz aprender a viver um dia de cada vez, né? Então é importante isso, né? Tentar se ocupar de uma coisa de cada vez. E pequenas coisas também, porque na pandemia é difícil pensar em grandes coisas. Então é importante aprender a saber fazer com isso, do agora, né? Não no sentido instantâneo do imediatismo, mas no sentido do que aquele dia pode te proporcionar, ainda que nas miudezas, né? Bom, eu acho que é isso por hora, mas a gente vai conversar mais, né? No final do mês nós temos uma live marcada sobre saúde mental. E fiquem atentos aqui que a gente vai divulgar aqui a data e o horário certinho, tá bom? E lá a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Beijo, pessoal. Até mais.